Fala você, torcedor tricolor, que me acompanha de todo o Brasil. Sou Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio. Uma voz que proclama o Fluminense. Tem tempão que eu não faço isso, ó. Peço sua curtida, sua inscrição se você não for inscrito. Ative os sininhos e compartilhe os nossos conteúdos aí onde você puder e nos ajude. Bom, gente, eu vou dividir aí um momento do Fluminense para explicar, né, a irritação da torcida em 5 pontos. O primeiro deles é Roger Machado, né? O que explica tanta irritação da torcida do Fluminense se essa é a nossa melhor temporada aí desde 2013, 2012, né? Desde 2012, quando a gente foi campeão brasileiro, né? Se a gente não participava da Libertadores desde 2013, né? Por que a torcida está tão irritada? O primeiro deles, cara, vamos começar pelo ponto 1, Roger Machado. Gente, o Roger parece um estranho. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando ele chegou, e eu vou exemplificar esses pontos todos aqui com vídeos e textos que eu escrevi, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Quando ele chegou, eu achei promissora a contratação dele, e eu não vou explicar, está lá no texto que eu escrevi, porque eu achava, em resumo, que pela experiência que ele tem como jogador, cara inteligente que ele é um cara muito inteligente, pela formação que ele tem, não só dentro do futebol, como fora dele, tá? O Roger vem de uma família, de um pai que é músico, né? A família dele é ligada ao samba, lá no Rio Grande do Sul. Fora a vida de jogador, que te dá uma experiência que a gente nunca vai ter. De você viajar o mundo, viajar o Brasil inteiro, viajar a América do Sul. Então você adquire uma experiência de vida que dificilmente uma pessoa comum como eu, ou como muitos que assistem aqui o canal, vão conseguir obter. Então eu tinha muita experiência no Roger, pela carreira dele como jogador e pelo perfil dele, né? Sempre um cara muito inteligente, tem uma experiência de vida, ele voltou a estudar depois que parou de jogar e tal, né? Ou seja, não é um cara que se acomodou. Eu falei, poxa, esse cara vai se encaixar no Fluminense. E fora isso, eu achei que ele entenderia justamente a nossa torcida. E nós vamos falar mais da torcida, até o título fala da torcida. Por que tanta irritação, né, da torcida tricolor? Ele fez o gol do título do Fluminense em 2007, quando nós quebramos um jejum de títulos. Certo? E naquele momento, eu lembro que o Fluminense havia saído daquela fase, peguei tudo aquilo ali, horrível, do final dos anos 90. Entramos no século XXI e sabe o que a galera queria? Título. A arquibancada era assim, eu era garoto, era adolescente, não é mole não, chegou a hora de gritar é campeão. Então era pura pressão e ansiedade, certo? E de repente, parecia que o Roger era um estranho. Por quê? Parecia que ele não conhecia o Fluminense, sendo ex-jogador do Fluminense. Um cara que estava ali naquela campanha 2007, que tira a gente de um jejum de títulos nacionais. O cara que estava ali naquela campanha de 2008, que foi frustrada e que a nossa torcida precisa desse título da Libertadores, certo? Jogou muito bem, né, nessas duas campanhas. E é por isso que eu tinha uma esperança no Roger, porque ele ia saber entender esse momento de jejum, de tensão, da torcida tensa, estressada, ansiosa, justamente por ele ter vivido esse momento e encerrado esse momento com um gol do título. Aquela Copa do Brasil ali deu um ufa na gente, né? Então, eu acho que a torcida está bastante irritada com o Roger, porque na maioria das vezes ele não se mostra minimamente compreensivo. Ponto 2, o fora Roger. Por que existe o fora Roger?
Gente, é claro, sempre vai existir aquele discurso jornalístico. Não, exagero da torcida do Fluminense. Não dá para pedir fora Roger. Agora? Vai pedir fora Roger agora? Não dá e tal. Claro, claro, esse é um discurso jornalístico. Assim. Já vi treinador cair em final de campeonato. Tipo, o cara botar o time na final e ser derrubado, tá? Óbvio, pelo perfil da nossa diretoria, e eu vou falar dela também, a gente sabe que ele não vai cair, tá? Ele não vai cair e nem o Flu no Brasileiro. Só que, o que eu quero dizer? A gente sabe que não vai cair. O problema é que, sabendo que não vai cair, o que preocupa e irrita a torcida é que ele precisa mudar, ele precisa encontrar caminhos. E ele mesmo disse no último jogo e em várias outras coletivas que o esquema é esse, que as ideias estão certas. Chegou até a dizer que o problema era mais o desempenho do time do que o esquema, né? Mais o desempenho dos jogadores do que o esquema, a queda de alguns jogadores, enfim. E se irritou muito, né? No último jogo, por exemplo, ele disse: nós tivemos mais sucessos do que insucessos. Então, ao que parece, ele não vai mudar. Da mesma forma que o treinador não vai mudar. O Fluminense também não vai cair no Brasileiro. E nós sabemos, isso daí eu acho que a torcida compreende, que é difícil jogar 3 competições ao mesmo tempo. Temos um bom elenco? Temos. O 5º, 6º do Brasil? Temos. Mas não para jogar 3 competições, ainda mais essa maratona maluca que é esse Campeonato Brasileiro, nesse contexto mais maratonista ainda, que é a temporada atual, certo? Sabemos que não dá para isso, mas nada justifica perder para o América Mineiro, certo? Nada justifica, como o pessoal gosta de dizer hoje em dia, o desempenho, ou seja, o futebolzinho que a gente vem jogando. Agora, o que, por exemplo, motiva o meu fora Roger, sabendo que ele não vai cair? E eu escrevi sobre isso também, vou deixar o link na descrição do vídeo, né? É no texto justamente da classificação. Falei isso em momentos de vitória e classificação. Classificação contra o Cerro. Falei, jogamos com o regulamento. Onde eu falo, aderi à campanha fora Roger, mas sei que ele não vai cair. E com isso eu não quero perseguir treinador, não quero ir atrás de treinador, enfim, fazer campanha, ser desrespeitoso como profissional. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não tenho mais esperanças de mudança no Fluminense. Por quê? Porque ele mesmo disse que não vai mudar, tá? A menos que ele mude. E eu esperei muito para cornetar, eu escrevi, eu fiz mesa de botão é um quadro que eu tenho que está um pouco parado, que é o quadro da análise tática, onde eu dou as primeiras leves cornetadas no treinador, mas sempre esperando, vamos esperar o cara aí um tempo e tal, até ele, né, ir encontrando o caminho dele e botar esse time no melhor que ele pode jogar. Dei até um prazo, que era o 3º, 4º jogo da fase de grupos da Libertadores, tá certo? Acabei estendendo um pouquinho mais um prazo por conta de algumas chipias aí do próprio calendário, essas maluquices, né, de jogar futebol na Covid, o mundo doido que a gente está vivendo. Estendi um pouco mais esse prazo e hoje, assim, não dá mais. Assim, eu sou adepto do fora Roger, sabendo que ele não vai cair, tá? Mas eu não acredito mais que ele vá mudar, que ele consiga encontrar algum caminho, tá certo? 3º ponto de 5 pontos, diretoria. Grande problema dessa diretoria, cara, é o primeiro caso de fracasso na administração de um relativo sucesso. Porque, de fato, é impossível olhar para o Fluminense de hoje e não falar que esse Fluminense é melhor do que o da era Peter e o da era Bad. Tá? De 2013 para cá, esse é o melhor Fluminense que nós temos em termos de resultado, tá? E de 2015 para cá, vamos botar aí, ou até de 2014 para cá, em termos de elenco,
tá certo? Segundo a própria diretoria, vou confiar nos dados da diretoria, o Fluminense vem pagando dívidas, tá? Com todos os problemas, na maioria das vezes, quita seus compromissos com o elenco. Ah, não é mais do que obrigação. Tá, tudo bem, mas no contexto atual, isso não deixa de ser um ponto positivo, tá? Só que eles não conseguem administrar esse relativo sucesso justamente porque eles não sabem lidar com a torcida. Parece que, apesar do Mário ser um cara muito inteligente, um advogado muito bem sucedido, né, um cara que tem uma carreira brilhante na advocacia, parece que falta a ele uma certa sensibilidade sociológica, antropológica, porque assim, ele conseguiu atrair para ele, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou botar na descrição do vídeo também, parece que ele atrai para ele uma antipatia da torcida, mas desnecessária. E que, pelo que eu conheço da nossa torcida, ela estaria ansiosa, irritada com certas atuações do time, mas ela estaria muito feliz, na sua maioria, com essa administração. Repito, não que ela seja perfeita, mas porque ela tem vários pontos positivos, ainda que possamos discordar de vários pontos. Tá certo? Por último não, o quarto de 5 pontos. Cara, a entrevista do Fred lá pra Comembol TV. Beleza, falaram nada com nada, falaram de videogame, aquela brincadeirinha toda do entretenimento, ok. Só que chegou no final, eu que tinha ficado chateado com o Fred, com aquele papo de verdadeiros torcedores e falsos torcedores, os verdadeiros estão conosco. Ele jogou uma ponte ali de paz, disse que não, a torcida tem sempre razão, a nossa torcida nos apoia muito. Claro, deve ter lembrado de 2014, né, Fredão? Fredão, é isso aí, cara. Tenta ser mais empático com a torcida, o caminho é esse. Aos pouquinhos, tá? Vai se construindo o quê? Uma ponte, assim, mais amigável com a torcida, chamando mais essa torcida que, cara, tá pronta para apoiar aí nesses momentos decisivos, certo? Então valeu, Fred, é isso aí, dá uma moralzinha pra torcida, a torcida só vem sendo esculachada. Ou a gente não sabe dar 2 treinos, ou a gente não assina o cheque, ou a gente não sabe de nada, ou enfim, parece que o pessoal só serve para pagar o sócio, né? E comprar produto licenciado. Pô, aí é complicado, a gente só serve como consumidor? Brincadeira, né? Tem que entender melhor a torcida, e principalmente a nossa irritação, né? A nossa pressão. Isso daí é normal. Não quer pressão, vai jogar em time pequeno, com todo respeito aos times pequenos, né? Vai jogar em time de bairro, certo? Em time de várzea, aí tudo bem. Flu versus Barcelona. Gente, eu fiz aqui uma live, falei, live para exorcizar os traumas. Por quê? Porque, cara, realmente, assim, nessa Libertadores, nós não éramos favoritos em nada. Depois, ficamos em primeiro no grupo, pegamos o Cerro, passamos com tranquilidade, jogando com regulamento, etc, etc. E contra o Barça, pedreira. E assim, 50%, 50%. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, pelo que eu vi até da entrevista do Fred, é bom jogar sem o favoritismo, tá certo? Porque você joga mais leve. Isso não quer dizer que não vai haver pressão, tá certo? Mas, por outro lado, é bom você não ter um certo oba-oba, um certo clima de oba-oba e sentir que a galera, né, entendeu que o jogo é pesado e que existe aí uma decisão de 180 minutos. E outra coisa, com isso também o capitão do time passa a ideia de que nós vamos jogar passo a passo, jogo a jogo, porque eu acho que é assim que nós temos que jogar essas decisões. Então, gente, esse aqui é o meu vídeo aí, quase que um pré-jogo. Sou o Teixeira Mendes, o peladeiro do Comentário Esportivo, e mando um abraço para todos vocês.